Uma história para ser contada para vocês é o seguinte. Havia até o começo do século XIX, uma visão de psiquiatria que era aquela visão de que aquele médico que cuidava daquelas pessoas que estavam em manicômios, em hospícios, e o médico psiquiatra seria isso, né? No começo do século XX, teve um médico vienense chamado Sigmund Freud, que ele passou a dizer, olha, essa coisa de transtorno mental não é tão rara assim quanto parece, não. Assim, vocês vão ter que ter é, é, uma leitura, digamos assim, de que essa proximidade do transtorno mental está muito próximo de nós, está dentro de nós. Então, de repente, houve uma guinada, né, daqueles casos muito complexos de transtorno mental, especialmente esquizofrenia e transtorno bipolar, para casos bem mais próximos, que o Freud chamava naquela época de neuroses, né? Mas a psicanálise não desenvolveu nenhum instrumento no sentido de diagnosticar, até porque o objetivo da psicanálise não é esse, não é fazer diagnóstico. Então, teve todo esse processo de dificuldade, digamos assim, das pessoas entenderem como é que seria um requisito básico para que a gente pudesse dizer que aquela pessoa tinha depressão, ou que ela tinha ansiedade, tudo mais. Daí surgiu, em 1952, o primeiro DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico. Esse manual visava dar mais confiabilidade ao diagnóstico, de modo que se um médico A tivesse observando aquele paciente e fazendo o diagnóstico desse paciente, um médico B, um médico C, um médico D, também observando esse paciente, faria basicamente os mesmos diagnósticos, usando o mesmo critério diagnóstico. Então, assim foi o início do DSM, que atualmente está na versão 5, né, de 2013, há 7 anos, o DSM-5 está aí, e esse DSM-5 tem uma característica muito interessante. Qual é? A da gente tentar aumentar a confiabilidade do diagnóstico. Então, para a gente iniciar esse processo, criou-se o que a gente chama, em psiquiatria, entrevista estruturada. Uma entrevista estruturada é aquela que eu vou investigar com aquele paciente quais são os possíveis diagnósticos que ele tem, fazendo perguntas, e as respostas serão só sim ou não. Então, é fácil de entender a pergunta e é fácil também de você codificar. De modo que, para um médico experiente, a aplicação de todo o MINI demora em torno de 1 hora, às vezes 40 minutos. E um médico muito experiente faz isso em menos tempo ainda, faz isso em meia hora, por exemplo. Né? Eu vou aqui apresentar um protocolo do MINI que a Janssen propõe nos estudos dela. Né? Então, que é o mesmo MINI, né, de todos. Aqui tem a data que a pessoa está aplicando, o tempo, o número do sujeito, o número do prontuário e as iniciais daquela pessoa que está avaliando. Então, as instruções são simples. Antes das instruções, o que é que o MINI procura detectar? Procura detectar se aquela pessoa tem um episódio depressivo, num transtorno, a questão da suicidalidade, o episódio maníaco, bipolar tipo 1, tipo 2, transtorno do pânico, agorafobia, ansiedade social, que é a fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, do estresse pós-traumático, por uso de álcool, uso de substâncias, transtornos psicóticos, anorexia, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, ansiedade generalizada e transtorno de personalidade antissocial.
Então, esses são os principais que o MINI, através desse instrumento aqui, né, o MINI International Neuropsychiatric Interview, procura investigar. E as instruções gerais são bem simples, né? Aqui ele fala até que o tempo de aplicação média é menor ainda, né? Deixa eu ver se entra mais alguém aí. Não sei como é que eu faço para adicionar essas pessoas enquanto eu estou apresentando aqui. Enfim, vamos lá. Então, o objetivo geral é que seja a mais curta possível a entrevista, né? E a entrevista é estruturada do jeito que eu falei, com perguntas bastante precisas sobre problemas psicológicos que exigem apenas resposta sim ou não. Ele está dividido em vários módulos, que são as letras, né? E cada um módulo desse corresponde a um diagnóstico. As frases escritas em minúscula devem ser lidas para o paciente, as frases maiúsculas não devem ser lidas, as frases em negrito indicam o tempo a explorar, e as perguntas com uma certa sobreposta indicam que aquele critério ao estabelecimento do diagnóstico não foi preenchido. Então, você passa para o próximo módulo, né? E as instruções para a pontuação, né, à direita de cada uma dessas perguntas, se sim ou não, né, você clica lá se tem ou não tem, é fácil fazer, e essa é a instrução, só tem essa folhinha de instrução. Então, já que nós estamos no Setembro Amarelo, né, vamos falar um pouco aqui de depressão, já que depressão é um dos principais diagnósticos associado com o comportamento suicida. Então, vamos lá. Assim, tem essa zona cinzenta aqui, do MINI, que essas perguntas, uma delas tem que ser sim. Se nenhuma for sim, você não tem depressão. Porque essas são as perguntas fundamentais, as perguntas cardeais de depressão. E quais são elas? Né? Usualmente, a primeira coisa que o MINI explora é se o paciente está deprimido ou desanimado alguma vez, ou nas 2 últimas semanas. Esse é um episódio depressivo na vida, e esse aqui é um episódio depressivo atual. É da mesma forma do A2. É um sintoma relacionado a alguma vez, ou seja, uma vez na vida, e o outro é nas últimas 2 semanas. Então, vamos lá. Você alguma vez se sentiu deprimido ou desanimado? Aí eu sugiro que você sempre faça uma pausa, porque se o paciente já disser sim, você não precisa ir para as outras perguntas. Mas eu vou ler aqui, sem ser pausadamente, mas a gente faz isso pausadamente. Toda vez que tiver um ou, você pausa, para ver se ele responde sim ou não. Ou se sentiu triste ou vazio, ou sem esperança durante a maior parte do dia, quase todos os dias. Isso aqui detecta o humor deprimido. E a mesma pergunta nas últimas 2 semanas, já que para você ter depressão, você tem que ter pelo menos 2 semanas de sintomas. Né? E o outro sintoma cardial é a anedonia. Você alguma vez, durante 2 semanas, teve muito menos interesse pela maioria das coisas, ou foi menos capaz de aproveitar as coisas das quais gostava habitualmente? Né? Se o paciente disser sim, então ele tem tanto o humor deprimido quanto a anedonia. E se disser nas últimas 2 semanas, também, né? Então, aqui terá tudo sim. Se ele respondeu não, 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 então esse não, você já pula para o próximo módulo, porque ele não tem depressão. Para ter depressão, tem que ter um desses 2 sintomas. Tá certo? Muito bem. São 9 sintomas de depressão. Aqui tem 2 e aqui tem 7, até G. Então, para o paciente de depressão, é necessário que ele tenha 5. Se ele tem esses 2, basta ter outros 3. Se ele tem um desses, tem que ter 4 desses outros subsidiários, esses outros secundários. Então, vamos lá. Ele respondeu sim a um dos 2, então, sim, você tem que explorar as outras perguntas. O seu apetite diminuiu ou aumentou? Diminuiu quando é depressão típica, aumentou quando é depressão atípica. Quase todos os dias, o que é importante, sem a pessoa ter desejado, não é fazendo dieta para engordar nem para emagrecer, né? E o que é considerado uma variação de peso? Tanto faz o apetite quanto o peso, né?
Uma variação de peso, usualmente, é 4 quilos por mês, que a gente considera. Então, é 1 quilo por semana. Então, ele diminuiu 1 quilo, são 2 semanas, então diminuiu 2 quilos. Então, tem que ter diminuído pelo menos 2 quilos. Certo? Você teve problemas de sono quase todas as noites? Então, o problema de sono se divide em 3: insônia inicial, insônia intermediária e insônia terminal. Então, na insônia inicial, é a dificuldade de pegar no sono. A pessoa vai para a cama e não consegue conciliar o sono. O insônia intermediária, ela acorda no meio da noite e não consegue mais fazer com que o volte a dormir. Ou ela usualmente acordava às 6 horas, mas agora está acordando às 4 e não consegue mais conciliar o sono. Em depressão, é mais frequente insônia intermediária e insônia terminal do que insônia inicial. A insônia inicial é mais frequente em ansiedade, mas isso não quer dizer que não tem. E aí você faz sempre os dois tempos, né? O episódio passado e o episódio atual. Então, eu posso ter um episódio passado, mas não ter atual, ou eu posso ter o atual e não ter passado. Esse sintoma especificamente. Cada sintoma é assim. Não sim, não sim, sempre as 2 últimas semanas, que é o período de depressão, o episódio depressivo, e o episódio passado. Bem, você falou ou se movimentou mais lentamente que o de costume, que é a depressão típica, ou sentiu-se agitada, inquieta, que é a depressão atípica, ou teve dificuldade de ficar sentado ou quieto quase todos os dias. Alguém notou isso aí? E, obviamente, a resposta é só sim ou não. Você se sentiu cansado ou sem energia quase todos os dias? Você se sentiu sem valor, culpado quase todos os dias? E aí, observe que culpado pode ter delírios, né? Aí tem depressão psicótica, de falha, inadequação, de culpa, de ruína, ou necessidade de punição, delírio de doença, as pessoas querem se punir tendo uma doença, eu tenho que ter Covid, eu tenho que ter HIV porque eu fiz alguma coisa errada, ou delírios nihilistas ou somáticos. E essas ideias são, no episódio atual ou no episódio passado, você tem dificuldade de se concentrar, pensar ou tomar decisão, e você repetidamente pensou sobre a morte, meditou, medo de morrer não conta aqui, ou teve pensamento sobre se matar, ou teve qualquer intenção ou plano de se matar, você tentou suicídio. Um dos erros que eu acho no MINI e no DSM é isso, né? Por exemplo, o seu apetite diminuir ou você se sentir cansado e sem energia vale tanto quanto você ter tentado se matar, né? Então, essa é uma coisa bem complicada. Eu acho que isso aí não era para ser assim, mas é assim que o DSM fala, né? Bem, esse sofrimento causaram sofrimento ou problemas significativos em vários aspectos, em casa, no trabalho, na escola, socialmente, nos seus relacionamentos, né? Porque aí você vê a gravidade da incapacitação provocada por esse quadro depressivo. E entre esses 2 episódios, já que o paciente pode ter no passado e o atual, você teve alguma vez um intervalo de pelo menos 2 meses sem nenhuma depressão importante ou nenhuma perda de interesse importante, né? Ver se eu consigo aceitar aqui, amarrar outra pessoa aqui. Cadê? Agora eu não sei como é que eu faço para aceitar aqui, porque... Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Tem gente aí querendo entrar aí. Pronto, pronto, pronto. O que mais? Pronto? Eu acho que pronto agora. Vamos lá. Bem, então vamos voltando aqui à nossa apresentação, né? Bem, então, esses 2 episódios, 2 meses, é importante 2 meses separar para você ver se teve realmente 2 episódios ou foi um episódio mais cronificado, né? Então, todos vocês, como médicos gerais, têm que saber o critério de depressão, né? Porque esse é o critério que é uma doença que é muito, muito prevalente.
Normalmente, em qualquer época, em qualquer país, você tem 10% da população deprimida. Se você pensar em Fortaleza, uma cidade de 3 milhões de habitantes, você tem 300 mil pessoas com depressão nesse momento. Não tem psiquiatra no mundo que que consiga arcar com essa demanda. Então, vai ser com os clínicos gerais mesmo, o tratamento de depressão. E quando é que você vai encaminhar para o psiquiatra? Um quadro de depressão recorrente, um quadro de depressão psicótica, um quadro de depressão bipolar, que você não tem experiência em tratar, esse é o caso de mandar para nós, psiquiatras. Né? Bem, e aí a questão do episódio depressivo maior, se ele preenche 5, né? E quantas semanas esse episódio depressivo atual, né, teve em termos de duração? E quantos episódios você teve ao longo da sua vida? Usualmente, aqui a quantidade de episódios é importante para que a gente possa verificar o seguinte fato, né, que os pacientes eles precisam ser acompanhados o resto da vida se tiver 3 episódios ou se tiver um episódio apenas com risco de suicídio. Então, normalmente, você não para o tratamento para esses pacientes. Você tem que ficar com esses pacientes ad eterno. Né? Bom, vamos agora ao próximo aqui, que é a suicidalidade, que é o foco do mês de setembro, vocês sabem disso. Suicidalidade começa com uma pergunta muito comum, porque acidente, não para nós psiquiatras, por exemplo, acidente de trânsito. O nome não deveria ser acidente de trânsito, devia ser ocorrência de trânsito. Por que ocorrência de trânsito? Por uma razão muito simples. Porque aquele acidente, aspas, pode ter sido suicídio, pode ser homicídio, pode ser álcool, pode ser drogas. E se for uma dessas alternativas, não foi acidente, obviamente, né? Então vamos lá. Você sofreu algum acidente, né? Ou inclui tomar remédio acidentalmente, muito remédio? Você planejou ou teve a intenção de se machucar em algum acidente? Quer seja não evitando um risco ou de propósito? Tem gente que faz esses esportes radicais, né? Estão muito sujeitos a acidentes, né? E quando eu quero fazer algum tipo de esporte radical, será que eu não estou procurando ou não estou tentando evitar um risco para esse acidente, né? Pretendeu morrer como resultado de um acidente? Pensou mesmo por um momento que seria melhor estar morto, ou desejou estar morto e que precisava estar morto? Que aí é o pensamento, né? A ideação suicida aqui. Até então a gente teve a avaliação dessas histórias do acidente. Com pelo menos alguma intenção ou consciência de que, como resultado, você poderia morrer, ou pensou em suicídio, ou seja, se matar. E aí você vai definir, né, de acordo com o bom senso, se isso aconteceu de vez em quando, acontece frequentemente ou quase sempre, e a gravidade, a intensidade desses pensamentos, se são leves, moderadas ou graves. Você ouvia vozes dizendo para se matar ou qualquer outro conteúdo suicida, e aqui você vai pesquisar a questão da alucinação, né? Que muitos pacientes com esquizofrenia têm essas alucinações, que houve uma voz dizendo que era para ele se matar. Bem, você tinha um método, um meio, um local e uma data para fazer isso, né? Pensou em alguma tarefa, gostaria de terminar antes de se matar, por exemplo, escrever um bilhete de suicídio, fazer um testamento, etc. Pretendeu executar os planos de se matar? Se a resposta for sim, marque um ou ambos. Pretendeu executar os planos de se matar naquele momento ou pretendeu se matar futuramente? Pretendeu morrer como resultado desse ato? Você pretendia morrer se estudando naquele momento ou futuramente? Sentiu a necessidade ou impulso de se matar ou planejar se matar antes que o inicialmente planejado? Se a resposta for sim, marque um ou ambos. Né? Isso significava se matar, isso significava planejar se matar. E ao lado daqui você vai ter a codificação de quanto equivale a resposta. Né? Então, se sim aqui, não, os pontos é zero, né? Essas 3 perguntas iniciais, mas quando você começa a pensar, aí já tem uma pontuação. 1,
6, 4, 8, né? Que aqui são os métodos, é algo mais grave. Sentiu a necessidade ou impulso de matar ou planejar se matar antes do que inicialmente? Isso significar se matar? Significar planejar se matar? Isso, em grande parte, não foi intencional ou isso foi intencional? Avaliar se em grande parte não foi intencional, pergunte, 5 minutos antes desse impulso, você poderia prever que isso ia acontecer naquele momento? Porque uma das questões em relação a suicídio é o planejamento ou o impulso, né? Tradicionalmente fala ideação, plano, tentativa. Mas tem uma outra coisa que é a impulsividade, né? Então, a impulsividade não necessariamente você faz planos, você simplesmente obedece a um impulso daquele momento. Bem, teve dificuldade de resistir a esses impulsos? Tomou alguma iniciativa para preparar uma tentativa de suicídio na qual esperava ou tinha a intenção de morrer, incluindo qualquer coisa feita ou não propositadamente que faça com que chegue mais perto de se tentar suicidar. Isso inclui as vezes que você se matar, mas não foi interrompido ou parou por vontade própria. Se tomou alguma iniciativa para se preparar para se matar, mas não deu início à tentativa. Tomou alguma iniciativa, mas parou por vontade própria, isso a gente chama abortar, ou você parou porque alguém interrompeu você, isso chama-se interrupção, gravidez interrompida, ó, a minha cabeça, tentativa interrompida. Machucou-se de propósito, sem intenção de se matar, ou você tentou se matar. Só um minutinho, coisa mais um aqui. Everton, chega na hora, Everton. Voltar aqui. Vamos lá. Então, aí você vai para 16. Veja bem, tomou alguma iniciativa, mas alguém ou algo interrompeu você. Então, não deu início, parou por vontade própria, mas sempre aqui é maior, tá vendo? 9, 10 e 11. Machucou-se de propósito, sem intenção de se matar, aqui vale 0. Ó. Aqui é para ver aquelas automutilações, muitas moças, jovens, mais raro homens, né? Mas muitas mulheres, adolescentes, adultas jovens, elas ferem os braços, as pernas, fazem automutilação, mas não com a intenção de se matar. Tentou se matar? Se 16 for não, passar para B17, né? Deu iniciativa, uma tentativa, presta atenção aqui, ó. Até aqui era plano, né? Que era plano. Aqui não. Você deu início a uma tentativa, você parou por vontade própria ou foi interrompido, né? E aí, obviamente, vale cada vez mais isso. Bem, e ou fez alguma tentativa completa como pretendia. Uma tentativa de suicídio, você fez alguma coisa que poderia causar lesão, como ao menos uma pequena intenção de morrer. Esperou ser socorrido, sim ou não? Esperou ou pretendeu morrer. O tempo gasto diariamente com impulsos, pensamentos ou ações suicidas, né? Você já fez alguma tentativa de suicídio, que aí é o máximo, né? Se sim, quantas vezes? Quando foi a última tentativa? Foi nos últimos 12 meses? Foi entre 12 e 24 meses ou a mais de 24 meses? E aqui tem a definição de tentativa, né? Uma tentativa de suicídio é um comportamento autolesivo com ao menos alguma intenção de morrer como resultado da ação. A evidência que a pessoa tinha a intenção de se matar, ao menos até certo grau, pode ser explícita ou inferida do comportamento ou circunstância. Por exemplo, é definido como tentativa de suicídio se é óbvio que não é um acidente ou se a pessoa pensa que o ato poderia ser fatal mesmo negando a intenção. Né? Qual a probabilidade de você se matar nos próximos 3 meses numa escala de 0 a 100? O paciente vai dizer. Né? Muito bem. E aí você vai ver a questão da suicidalidade, você vai ver de 1 a 8 pontos é leve, de 9 a 16 é moderado e acima de 17 é grave.
né? E conta aqueles pontos lá em cima. Ou, aqui, o transtorno de comportamento suicida, ele existe atualmente, está em remissão, ou em remissão já há muito tempo. Né? E aí a gente passa agora para o episódio maníaco. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Hello? Não, professor. Não, Claro. professor. Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Ok. Vamos lá. Professor, perdão, eu tenho uma dúvida. A gente, como médicos recém-formados, né, no PSF, quando a gente receber, por exemplo, um paciente com depressão e der início ao tratamento, de quanto em quanto tempo a gente deve avaliar ele até começar a tirar o medicamento dele ter alta? Peraí, depende, né? Essa pergunta é muito boa. Assim, se você... uma depressão, usualmente, demora 9 meses. Certo? Mas tem depressões mais longas. Né? Então, o que é que a gente normalmente propõe? Até a terceira depressão. É que você trate a primeira depressão por 1 ano e depois de 1 ano você vai reduzindo progressivamente a medicação. A segunda depressão você trata por 2 anos e vai reduzindo a medicação depois. A terceira você não para. Você vai fazer prevenção para o resto da vida, porque quem teve 3 depressões vai ter a quarta, vai ter a quinta, vai ter a sexta. Então você não vai fazer isso. Agora, se na primeira depressão ele tentou suicídio, aí você nunca para. Então, qual é a dosagem que você vai manter esse paciente? A mesma dosagem que ele respondeu. Você vai esperar esses dois timelines. O primeiro, 1 ano, o segundo, 2 anos. Se ele respondeu com aquela dose, com aquele remédio, fica com ele na primeira depressão 1 ano, na segunda depressão 2 anos, na terceira, pro resto da vida. Né? Então, e se ele quiser parar? Aí eu uso algumas metáforas, né? Você vai parar de escovar seus dentes? Aí, obviamente, ele vai dizer que não, né? Você vai parar de tomar banho com sabonete? Você vai parar de lavar sua cabeça com shampoo? Não, doutor, não, né, doutor? Não. Então, portanto, você vai cuidar do seu corpo todo dia. Então, você vai cuidar da sua mente também todo dia tomando seu remédio. Então, é assim que a gente tenta, de uma forma didática, dizer para o paciente que não pode parar. Tá certo? Tá bom, professor, muito obrigada. Tudo de bom. Vamos lá. Agora vamos ver o transtorno bipolar, que tem, dependendo como você define, pode ser até 10% da população, você inclui o espectro bipolar, né? Só já tem 20%, né? 10 com depressão e 20 com transtorno bipolar. Vamos lá. Você tem alguma história familiar de doença maníaco-depressiva? Eu odeio essa frase maníaco-depressiva, mas é assim que o DSM dá uma agravada e depois ele dá uma aliviada. Ou de transtorno bipolar. Ou algum membro de sua família teve mudança de humor, tratada com medicação como lítio, ácido valproico ou lamotrigina. São as medicações, digamos assim, usadas para transtorno bipolar, né? Essa pergunta não é um critério para transtorno bipolar, mas é feita para aumentar a vigilância do clínico em relação ao risco do transtorno bipolar. O transtorno bipolar é genético, né? Só tem uma maneira de você ter transtorno bipolar, mania, se você não tem parentes próximos com mania, com transtorno bipolar. É fumar muita maconha, que também dá mesmo, acontece o mesmo desfecho clínico, né? Você vai ter um episódio de depressão ou maníaco e vai ter um risco de suicídio muito aumentado. Vamos lá. Qual o critério, né? Vamos lá. Alguma vez, né? E depois atualmente. Aquelas velhas histórias, alguma vez e atualmente. Então, você alguma vez teve um período que se sentia para cima? Aí, se o paciente disser sim, já para. Ok, já é sim. Né? Eu já disse que você faz as pausas no ou eufórico, ou superexcitado, ou tão ativo, ou cheio de energia, que se achava superior aos outros, isso lhe causou problema, ou que outras pessoas pensaram que você não estava no seu habitual, não considerar o período que a pessoa estava sob efeito de drogas ou álcool. Né? Se ela disser assim, alguma dessas frases, ok. Se o paciente não compreende que está... Isso aqui não é para você ler, né? Essas escritas em maiúsculo, é para você.
ou está confuso sobre o seu significado para cima, eufórico ou superexcitado. Para cima, eufórico ou superexcitado quer dizer ter humor elevado, aumento de energia, aumento de atividade, precisar dormir menos, rapidez do pensamento, estar cheio de ideias, aumento da produtividade, da motivação, da criatividade, do comportamento impulsivo, de telefonar ou trabalhar excessivamente ou gastar muito dinheiro. Então, tudo isso aqui são correlatos desse para cima, o eufórico, né? São traduções comportamentais disso. Lembre-se que uma pessoa que tem transtorno bipolar, o sobrenome dela não é Oliveira nem Pinheiro, é exagerado demais, né? Então, tudo que a pessoa que tem transtorno bipolar faz é exagerado, é demais, é muito, né? É muito no sentido de demais mesmo. Você atualmente se sente desse jeito? Aí é o atual, né? Você alguma vez esteve... em adolescentes isso aqui é terrível, né? Você alguma vez constantemente irritável, durante vários dias, se desentendia, brigava verbalmente ou fisicamente, ou gritava com pessoas que não eram da sua família. Os americanos acham que você brigar com um irmão tá ótimo, está dentro do padrão, né? Então você se irritar com seu pai e sua mãe também. Você ou outras pessoas que perceberam que você estava mais irritado do que reagia além do normal em comparação com outras pessoas, mesmo em situações em que achava sua reação se justificava, se não, assinalar não para C, 2B, e se sim perguntar, atualmente você se sente irritado? E aí é o seguinte, o não, né, esse não aqui, quando é tudo não, vai para a próxima. Porque se você tem transtorno bipolar, você tem que ter ou irritação ou euforia. Vamos supor que você tenha isso aí, tá? E aí você vai para as outras perguntas, tá? Quais são as outras perguntas? Aí você vai ter várias perguntas aqui. Você teve a sensação que podia fazer coisa que os outros seriam incapazes de fazer, ou que você era alguém especialmente importante? Se sim, aquela história do episódio atual e passado, você já sabe. Teve menos necessidade de dormir? A pessoa com transtorno bipolar e mania, ela dorme 1 ou 2 horas e se sente repousada, né? Ela não para, é muito energizada a pessoa tá, né? Falou sem parar ou sentiu uma pressão para ficar falando? Observou que seus pensamentos evoluíam muito rapidamente, ou eram atribulados, ou eram acelerados, ou iam muito rapidamente de um assunto para o outro. Ficava distraído com tanta facilidade que a menor interrupção fazia perder o fio daquilo que ele estava fazendo ou pensando. Teve um aumento significativo de sua atividade, sua motivação no trabalho, na escola, socialmente, ou se tornou fisicamente e mentalmente inquieto. Desejava tanto fazer as coisas que lhe pareciam agradáveis que não pensava nos riscos, né? E nos problemas que isso poderia causar. Gastar demais, dirigir de forma imprudente, ter relações sem preservativo, né? Tudo isso é gesta. Está associado a sintomas de mania e de euforia, ou seja, de transtorno bipolar. Sumário. Pontuar o episódio atual. Se C1B é não, há pelo menos 4 respostas, C3, né? Então, se um CB é sim, há pelo menos 3 respostas, implica que aqui tem 4, né? Aqui, ó. O C3 é esse, né? C3. Né? São as perguntas do C3. Então, se você tem um desses dois, tanto faz, ter um ou outro, né? Ou você tem esse aqui, ou esse aqui, ou o eufórico ou irritado. Aí você pode dizer, pode ter os dois? Pode ter os dois. Então, se tiver os dois, isso aqui já diminui. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Só um minuto. Marcelo, você está dormindo demais depois do almoço, macho. Acorda, criatura de Deus. Vamos voltar aqui. Eu tinha que dar esse cagaço nele. Vamos lá. Então, assim, a gente estava vendo aqui a quantidade de sintomas, né? E aí, ao pontuar o episódio passado, se
1B é não, há pelo menos 4 respostas ou 3 respostas. Assinale sim somente se 3 ou 4 sintomas acontecem durante o mesmo período explorado. Então, essa é a questão. Então, é um daqueles sintomas lá da cinza e mais 3 sintomas para você fechar o diagnóstico, né? E, obviamente, você vai pesquisar qual foi a mais longa duração, porque se for 3 dias ou menos, ele está no espectro. Se for 4 dias, ele é hipomaníaco. E se ele for 7 dias ou mais, ele é maníaco. Ele tem um episódio maníaco. Né? Então, até 3 dias o espectro, 4 dias é do hipomania e 7 dias é da mania. Você foi internado por algum desses problemas? Se foi internado, não importa, você já tem transtorno bipolar por causa desse problema, porque foi tão grave o negócio que você teve que ficar internado. Né? Vamos lá. Aí aquela história da incapacitação, né? Causaram um problema significativo em casa, no trabalho, socialmente, seus relacionamentos, né? E esses sintomas foram associados a uma clara mudança na sua maneira de agir. Porque tem pessoas que são hipertímicas, né? Essas pessoas hipertímicas, elas estão sempre de bom humor, estão sempre energizadas, estão sempre agregando, são líderes naturais, né? São empreendedores, são empresários. Então, esse pessoal não tem esse problema, né? De que teve problemas significativos em casa e nem é uma clara mudança de humor. Então, pode ter um ou dois daqueles sintomas lá, mas esses sintomas não são suficientes para caracterizar uma mania nem uma hipomania, nem sequer do espectro. Às vezes a pessoa é um empreendedor e os empreendedores têm um viés meio de transtorno bipolar. Né? E aí você vai ter todas essas pontuações, que eu não vou ensinar para vocês agora, até porque isso é uma coisa que vocês podem fazer sozinhos. Né? E vamos lá. Se o episódio maníaco atual, ou para passar, então tá, pelo menos 2 desses episódios duraram 7 dias ou mais, e aí é mania, né? Pelo menos 2 episódios duraram pelo menos 4 dias, aí é hipomania, né? 1 a 3 dias, que é a turma do espectro aqui, né? Mas, inclusive o atual. Aí você vai dizer sim, sim ou não, 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 conforme seja o caso. Sempre o mais grave ganha. Vamos lá, um outro quadro muito comum em termos de transtorno mental, né? Que é o transtorno do pânico. Vamos lá. Como é que você diagnostica pânico? Você teve mais de uma vez crises ou ataques quando se sentiu subitamente, essa é a palavra-chave, ansioso, muito assustado, desconfortável, pouca vontade, mesmo em situações que a maioria das pessoas não se sentiria assim. Por exemplo, fazendo compra no supermercado, andando na beira-mar, fazendo alguma coisa desse tipo, mesmo assim a pessoa sente essas crises, né? E essas crises têm a sua intensidade máxima em menos de 10 minutos? Pronto, preencheu. Então você vai para as outras. Em qualquer momento do passado, alguma dessas crises foi imprevisível acontecer sem nada tivesse provocado? Então, não. Então, todas essa seta em cima da palavra quer dizer que você passa para a próxima se foi não. Né? Então, se a primeira aqui não foi subitamente, então não, pronto. Ou se demorou 20 minutos, então também é não, então a pessoa não tem transtorno do pânico. Né? Você alguma vez teve um desses ataques seguido de um mês ou mais de preocupação constante em ter outro ataque, ou preocupação sobre as consequências do ataque, ou você efetuou qualquer um ou desses vale, né? Qualquer mudança significativa em seu comportamento por causa dos ataques, por exemplo, evitando situações estranhas, não querer ficar de casa, ou fazer compra sozinho, ou fazer coisas para evitar um ataque de pânico, ou ir ao médico com mais frequência, ou ir ao ponto-socorro repetidamente. Durante o pior ataque do qual você se lembra, aí tem um monte de sintomas, né? Você teve palpitação, ou seu coração bateu muito rápido? Você transpirou ou ficou com uma úmida? Você teve tremor ou contração muscular?
Você teve falta de ar, ou dificuldade de respirar, uma sensação de sufocamento? Teve impressão de engasgar ou ter um nó na garganta? Você sentiu dor, pressão ou desconforto no peito? Você teve náuseas, problemas de estômago ou diarreia? Você sentiu tonto, com vertigem, cambaleante ao ponto de desmaiar? Teve ondas de frio ou de calor? Teve dormência ou formigamento? Teve a impressão de que as coisas à sua volta eram estranhas, irreais, pouco comuns, estavam desconectadas, ou você sentiu fora ou desconectado de toda uma parte do seu corpo? Você teve medo de enlouquecer, perdeu o controle, teve medo de morrer? Então, no D3, né? Aqui o D3 e D4, né? Vamos lá. Teve o D4. Mais respostas em D4 foram assinaladas sim. Em D3 tinha que ser sim, né? E 4 ou mais respostas desse monte aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Dessas 13, você respondeu pelo menos 4 sim. Claro que pode responder todas as 13 sim, aí é que você preenche mesmo, né? Mas tem que ser pelo menos 4. Durante o último mês, teve uma preocupação constante de ter outro ataque, ou se preocupou com as consequências desse ataque? Né? Aí, se sim, aí vira transtorno de pânico ao longo da vida ou o transtorno de pânico atual. Né? Vamos para frente. Agorafobia. Antigamente, transtorno do pânico e agorafobia era junto. Hoje não. Agorafobia, Ágora era a praça central de Atenas, né? Então, é o medo de estar em locais abertos e tudo mais. Então, vamos lá. Você se sente ansioso ou pouca vontade em lugares e situações nas quais pode não haver ajuda ou pode ser difícil escapar? Se você tiver um ataque de pânico, ou sintomas de pânico, ou sintoma que deixa pouca vontade, como estar numa multidão, esperar numa fila, estar num espaço aberto, ou atravessar uma ponte, estar em um espaço fechado, ficar sozinho, longe de casa, sozinho em casa, viajar de ônibus, de trem, de carro, ou usar algum transporte público. Então, se você já sentiu ansioso, sim. Se não, não, passa para a próxima. Supor que é assim, né? Para a gente continuar aqui a nossa história. Há pelo menos 2 situações dessas aqui que você tem que ser sim, né? Essas situações quase sempre trazem medo, ansiedade. Você tem tanto medo dessas situações que as evita, sente um mal-estar intenso quando as enfrenta ou precisa estar acompanhado para enfrentá-las? Esse medo e ansiedade são excessivos ou fora de proporção em relação ao perigo real? O ato de evitar o medo e a ansiedade persiste pelo menos durante 6 meses? Esses sintomas causaram sofrimento, tal, tal, tal. Então, ó, pelo menos 2 dessas 5, né? 2 dessas 5. Então, isso é fundamental. Aí você tem a agorafobia atual, né? E agora nós vamos para fobia social, que é o medo de se expor, basicamente. Durante o último mês, você teve medo constantemente e se sentiu em grande ansiedade de ser observado? Ser o centro das atenções, ser humilhado ou se sentir pouca vontade ou rejeitado? Isso inclui coisas como falar em público, comer em público, ou com outras pessoas, escrever com alguém olhando, fazer algo em frente de outras pessoas ou participar de situações sociais. Se a pessoa não tem isso, marca não, vai para o próximo. Se sim, continua, né? O exemplo de tais situações sociais: começar a manter uma conversa, participar de pequenos grupos, isso aqui é maiúsculo, né? Isso é para você. Encontros amorosos, falar com autoridades, ir à festa, falar em público, comer em frente às outras pessoas, urinar em um banheiro público, por exemplo. Né? Essas situações quase sempre trazem muita ansiedade e medo para você. Você tem medo dessas situações que as evita, sofre quando as enfrenta ou precisa estar acompanhado para enfrentá-las? Esse medo, essa ansiedade é excessiva ou injustificável nessas situações sociais? O ato de evitar contato social, medo ou ansiedade persistem por pelo menos 6 meses? Esses medos de interações sociais causaram sofrimentos significativos ou interferiram em sua capacidade de agir, ou no trabalho, na escola, ou socialmente em seus relacionamentos, ou qualquer outra maneira importante? Destacar se foi algum caso orgânica, né, desse aí. Observação, verificar se os temores não se restringem a falar algo em público. Né? Muito bem.
Vamos para o transtorno obsessivo compulsivo. Obsessão é o pensamento, compulsão é o ato, né? Compulsão é o comportamento. Então, qual é a diferença de impulsividade e compulsividade? Na impulsividade, eu não consigo parar um ato que não começou. E na compulsividade, eu não consigo parar um ato que já começou. Né? Então, nós estamos falando aqui de compulsividade. Durante o último mês, você foi incomodado por pensamentos, impulsos, imagens indesejáveis, desagradáveis, inapropriadas, intrusivas ou angustiantes que voltavam repetidamente à sua mente, mesmo não querendo? Né? Por exemplo, a ideia de que eu estava sujo, contaminado, que tinha micróbios, ou medo de contaminar os outros, ou medo de agredir alguém mesmo se isso incomoda, ou causa sofrimento, ou medo de agir impulsivamente. Desculpa, pessoal. O medo ou superstição de ser responsável por coisas ruins ou obsessões com pensamentos, imagens ou impulsos sexuais ou obsessões religiosas. Sim, não, né? Aí passar para o G3A, e aqui também o não é passar para o G3A. A gente vai já ver o que é o G3A. Durante o mês, você tentou eliminar ou tentou reduzir com algum tipo de outro pensamento ou ação? Não levar em consideração preocupações excessivas com problemas da vida cotidiana, como obsessões diretamente ligadas ao colecionismo, tricolomania, escoriação neurótica, transtorno disforme corporal, transtornos alimentares, desvios sexuais, jogo patológico, abuso de álcool substância, porque o paciente pode ter prazer com essas experiências e tentar resistir a elas pelas suas consequências negativas. Esses pensamentos, impulsos, voltavam repetidos à sua mente, mesmo quando você tentava resistir e ignorá-los, né? Se sim, é obsessão. Agora vamos ver as compulsões. Você se sentiu compelido a fazer certas coisas sem parar, em resposta a uma obsessão ou uma regra rigorosa, como lavar ou limpar muitas vezes as mãos, o corpo, contar ou verificar as coisas sem parar, ou repetir, arrumar as coisas, ou fazer outros rituais supersticiosos? Esses esses rituais são feitos para evitar ou reduzir a ansiedade ou a angústia, para evitar que coisas ruins aconteçam? Sim, é compulsão. Então, pensamento é sempre obsessão e comportamento é sempre compulsão. Vamos lá. E aí? No último mês, se os dois forem não, né? Aí você vai para o não e pula para a próxima. No último mês, esses pensamentos obsessivos e esses comportamentos causaram sofrimento significativo ou interferiram em sua capacidade de agir em casa, no trabalho, ou de qualquer maneira, importante, levaram mais de 1 hora por dia. Então, 1 hora é o que é o indicado para você preencher o critério. Bem, o toque atual. O insight do paciente é bom, ou ele tem crença delirante, né? Ou está relacionado a tique, que aí vai para outra categoria diagnóstica, né? Bem, transtorno do estresse pós-traumático. Você alguma vez viveu ou foi testemunha que teve de enfrentar um acontecimento extremamente traumático, no decorrer do qual morreram pessoas, ou você ou outras ficaram ameaçadas de morte, ou foram gravemente feridos, ou sofreram violência sexual? Se não, passa para a próxima, né? Exemplos de eventos traumáticos acidentes graves, agressão física, sexual, atentado, sequestro, rapto, incêndio, coberta de cadáver, guerra, catástrofe natural, testemunha a morte violenta ou súbita de uma pessoa conhecida ou doença mortal. Após o acontecimento traumático, você começou a reviver repetidamente esse evento de maneira angustiante e indesejável, como sonhos recorrentes relacionados ao evento, recordações, lembranças intensas, flashbacks, muito comum flashback, como se tivesse acontecendo novamente, ou você teve reações físicas ou psicológicas quando lembrou desse evento. Aí, se foi sim, a gente continua, se foi não, pula, né? Porque a cinza, os nãos implicam que você vai pular esse critério. Vamos lá.
Durante o último mês, você tentou constantemente evitar pensar ou lembrar de detalhes ou sentimentos angustiantes relacionados ao acontecimento? Você tentou constantemente evitar pessoas, conversas, lugares, situações, atividades ou coisas que pudessem trazer de volta aqueles pensamentos angustiantes sobre o acontecimento? Né? Então, sim, sim. E aí, se foi sim, claro, aí você vai a pelo menos um em H3. Então, tem várias situações aqui em H3, basta uma. Você teve dificuldade de lembrar alguma parte importante do trauma? Só mais uma criatura para entrar aqui, só um minuto. Adson Macho, é 3 horas, criatura de Deus. Era para ser. Tu era para ter entrado 2 horas. Ave Maria, pelo amor de Deus. Onde é que eu estava mesmo? Era aqui, né? Lembrar algo importante do trauma. Mas não por causa ou relacionado ao trauma de crânio, álcool ou drogas. Você foi negativo sobre si mesmo, ou outras pessoas, ou sobre o mundo de uma forma constante e injustificada. Você constantemente se culpava, ou aos outros, de forma injustificada para o trauma. Seus sentimentos sempre foram negativos, como medo, horror, raiva, culpa ou vergonha. Você se interessou muito menos em participar em atividades que eram importantes para você antes. Você se sentiu desligado de tudo, alheio em relação aos outros. Você era capaz de sentir qualquer bom sentimento, como felicidade, satisfação ou sentimentos amorosos? Né? Pelo menos, isso aqui, durante o último mês, tem pelo menos uma, tem que ser dessa sim, né? Se tudo for não, aí você pula para não e vai para a próxima. Há pelo menos 2 respostas em H4. Você esteve particularmente irritável ou teve explosões de raiva com pequenas provocações? Você esteve mais imprudente ou autodestrutivo? Você esteve mais nervoso, constantemente na defensiva? Você ficou sobressaltado mais facilmente? Você teve mais dificuldade de se concentrar? Você teve mais dificuldade para dormir? Há pelo menos 2 respostas em H5. Né? Sim. Todos esses problemas começaram após o acontecimento traumático e duraram pelo menos um mês. Durante o último mês, esses problemas causaram aquela história de sofrimento psíquico e tal, né? Então, se for, você tem um estresse pós-traumático. Com despersonalização, desrealização ou manifestação tardia. O que é despersonalização? É a pessoa estar em um ambiente e ela não sabe quem ela é. Ou desrealização, ela não sabe que ambiente é aquele. Então, ela, de repente, está no hospital, ela não sabe que está no hospital, ela acha que está em alguma coisa. Ou ela acha que ela não sabe nem quem ela é, né? Que é o fato da despersonalização. E a manifestação tardia é se isso aconteceu de uma forma tardia em relação ao estresse. Bem, vamos agora ao transtorno do uso de álcool. Né? Lembre-se, é transtorno por uso de álcool, não é mais abuso nem dependência, é transtorno por uso de álcool. Nos últimos 12 meses, olhe como os estudantes de medicina do S8, a maioria vai preencher isso aqui, ó. Durante os últimos 12 meses, você bebeu mais de 3 doses de álcool, dentro de um período de 3 horas, ou 3 em mais ou mais situações. Então, basta 3 doses de álcool, em um período menor do que 3 horas, em 3 ou mais situações. A maioria de vocês vai dizer que preencheu isso no meio, não foi não? Ou estou enganado? Eita, silêncio. Esse silêncio quer dizer o quê? Em calma consciente, né, professor? Consentimento coletivo. Tá vendo aí como o critério é rígido? É complicado. E o que é 3 doses de álcool? Vamos entender isso também. Deixa eu explicar isso para vocês. 3 doses de álcool, a gente chama, é o seguinte, é uma latinha de cerveja, que tem normalmente 4,5 teor alcoólico, e normalmente em cerca de 360 ml, ou uma taça de vinho, que normalmente tem 14,5 de teor alcoólico, e uma taça de 120 a 140 ml, ou
uma dose de destilado, destilado é cachaça, uísque, vodka, né? Que tenha 40%, né, de álcool em uma dose de 25 a 30 ml. Tudo isso tem mais ou menos a mesma quantidade de álcool. Então, 3 doses de álcool é 3 latinhas de cerveja, em 3 ou mais situações, né? Em menos de 3 horas. Durante os últimos 12 meses, quando você começava a beber, você acabava bebendo mais do que eu pretendia? Vamos tomar só uma ali, vamos tomar só uma. Toma uma, duas, três, a saideira, a pé na bunda, a conta não deu certo. Tem várias maneiras de você continuar a beber. Você quis repetidamente diminuir ou controlar seu consumo de álcool? Você tentou, mas não conseguiu diminuir ou controlar seu consumo de álcool? Nos dias em que bebia, você passava muito tempo procurando bebida, bebendo ou se recuperando dos efeitos do álcool, uma ressaca na segunda-feira que impediu você ir para a aula. Você ficou fissurado, ou teve um desejo imenso e urgência de beber, fissurado, eu estou doidinho para uma sexta-feira, estou doidinho para uma cerveja. Então, isso é fissura, né? Você passou menos tempo cumprindo sua responsabilidade no trabalho por causa dessa história do uso do álcool? Você continuou a beber, mesmo sabendo que a bebida causava problemas com seus familiares ou outras pessoas? A namorada acha que você está bebendo demais, você fica brigando com ela. Então, não, eu bebo social, eu bebo socialmente. Aprendo isso aí. Quem diz, quem bebe socialmente. Quem bebe socialmente, bebe socialmente. Você, mais de uma vez, esteve sob o efeito do álcool em alguma situação que outras pessoas corriam risco fisicamente, como, por exemplo, dirigir carro ou moto, usar uma máquina ou um barco. Não, quanto mais bebo eu fico, melhor eu dirijo. Você continua a usar álcool, mesmo depois de ficar claro que o álcool causou, piorou seus problemas físicos ou psicológicos? Você passou menos tempo, deixou de fazer trabalhos importantes ou atividades sociais de lazer por causa do álcool? Vamos bater uma bolinha? Vamos. Depois a gente toma uma. Tudo tem que tomar uma. Vamos para um batizado, e depois vai ter uma. Né? Então, isso aí preenche esse critério. Você precisou beber mais para obter o mesmo efeito? Isso aqui a gente chama você ficar dependente, né? Para você ter o mesmo efeito, você tem que beber mais. Né? Ou obteve muito menos efeito bebendo regularmente a mesma quantidade de álcool. Essa é a dependência, né? E depois você tem a sensibilidade, que é você, antigamente, para ficar bêbado, tinha que usar 10 latinhas. Hoje você fica bêbado com 2. Então, são os dois lados da mesma moeda. Certo? Quando você cortava ou reduzia período de consumo intenso, você sentia a síndrome de abstinência? A síndrome de abstinência do álcool é essa aqui, ó. A professora Luísa está mostrando aqui uma novidade, né? Para comemorar o Setembro Amarelo. Ó, isso aqui é uma carta que nós colocamos para o New England, e essa carta foi aceita, sobre suicídio. Certo? Eu e a professora Luísa. Suava mais, ou seus batimentos cardíacos aumentavam? Suas mãos tremiam? Tinha problema de sono, náusea, vômito? Ouvia coisas que as outras pessoas não podiam ver? Ficava agitado, com ansiedade, com convulsões? Isso aqui é delírio crônico, basicamente. Né? Então, tudo isso levava a que você, assim, você bebia para diminuir ou evitar os sintomas de abstinência, né? Para você evitar uma ressaca. Então, sumário de K. K é todas essas questões aqui, né? Do I, né? Quantas vezes você preencheu esses critérios aqui do I? E o K. O sumário de K. Se sim para K1 ou K2, assinale. Há pelo menos 2 respostas 12 de 1 a 2A, né? São 12 alternativas, né? Mas você basta preencher 2, né?
Preencha essa primeira, que a maioria de vocês já preencheu, e preencha a segunda. A segunda é só duas dessas 12 aqui. Então, a maioria de vocês vai preencher esse critério, ó, transtorno por uso do álcool. Tá? Então, você que achar que bebia socialmente, não tinha nada de socialmente na sua história. Você preenche o critério. Né? E o transtorno do álcool. De 2 a 3 dos sintomas de 1 é leve, de 4 a 5 moderado, e pelo menos 6 dos 12 é grave. Né? Então, esse é o ponto aí que é complicado. Vamos agora ver as substâncias. Não pense aqui em crack, cocaína, maconha, tá? Essa aqui eu uso sobre substâncias. Nos últimos 2 meses, você usou mais de uma vez alguma dessas substâncias para se sentir melhor, ficar de cabeça feita, chapado, para mudar o seu estado de espírito? Professor, o som tá abafado. Oh, desculpe, minha filha. E agora? Agora tá ótimo. Perfeito. É porque eu passei minha mão aqui no volume aqui, desculpa. Vamos lá. Então, alguma dessas substâncias, ó. Basta você ter usado nos últimos 12 meses alguma dessas substâncias. Anfetamina, bolinha, rebite, ice, ritalina, pílula para emagrecer, cocaína, opiáceo, heroína, morfina, ácido, mescalina, feniciclidina, cola, éter, tal, cannabis. Então, se você usou mais de uma vez, duas preenche. Alguma dessa substância, você já preencheu o critério de transtorno por uso de substância. Né? Bem, considerado o seu consumo, qual dessas que você escolheu, né, ou que você usa, quando você começava a usar a droga, você acabava usando mais do que pretendia? Quis repetidamente diminuir ou parar, mas não conseguiu. Nos dias que você usava mais essa substância, você passava bastante tempo para conseguir, ou se drogando ou se recuperando. Os mesmos critérios lá do álcool, né? Fissurado, ou passou menos tempo cumprindo suas obrigações no trabalho, na escola, por causa dessa substância. Continuou a usar, mesmo sabendo que isso causava problemas com seus familiares. Você mais de uma vez esteve sob o efeito da droga, em alguma situação em que era fisicamente arriscado, dirigir carro, moto. São as mesmas questões levantadas em relação ao álcool, né? E aí você, de novo, os critérios de abstinência, né? Todos aqueles critérios de abstinência, e isso aí são os critérios para você observar se 3 ou mais desses critérios a pessoa estava usando opiáceos, estimulantes, maconha, né? Maconha, irritabilidade, raiva, agressão, nervosismo, ansiedade, dificuldade para dormir, perda de apetite, de peso, inquietação, sentimento de depressão, desconforto, dor no estômago, tremor e tal. Você utilizou essa substância para reduzir efeitos da abstinência? Né? Então, há pelo menos 2 respostas em J12. Isso aí você preenche, então, o critério para ter a substância. Se foi 2 a 3 sintomas de J2, é leve, 4 a 5, moderado, e acima de 6, grave. São 12 também, né? Então, você vai se preencheu 6, se 7 preencheu 6, ok. 8 preencheu, também é grave. Se você preencheu 12, pelo amor de Deus, é melhor procurar ajuda agora. Transtornos psicóticos. Vamos lá. Esse aqui é o que a gente vai ver se a pessoa tem ou não tem esquizofrenia, né? Que é o principal transtorno psicótico. Por todas as perguntas desse modo, pedir um exemplo em caso de resposta positiva. Só assinalar sim se os exemplos mostram claramente uma distorção do pensamento ou da percepção e se são culturalmente inapropriados. Né? Por exemplo, eu ir para o candomblé e uma entidade, Oxóssi, Ogum, baixar em mim, então isso não é considerado um transtorno psicótico, porque é culturalmente contextualizado. Agora eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre experiência pouco comum que algumas pessoas podem ter. Você alguma vez acreditou que alguém espionava? Isso aqui tudinho é um cara alemão chamado Kurt Schneider, que ele criou os sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider. Esses sintomas de primeira ordem são os sintomas psicóticos, né?
Então, ele propunha exatamente, o DSM-5 pega exatamente os critérios schneiderianos para definir psicose. Então, vamos lá. Você alguma vez acreditou que alguém espionava ou estava conspirando contra você ou tentando lhe fazer mal? Aí você pede exemplos, né, para ver. Você atualmente acredita nisso? Alguma vez acreditou que alguém podia ler ou ouvir seus pensamentos, ou que você podia ler ou ouvir os pensamentos de outras pessoas? Sempre você atualiza isso, né? Se atualmente você acredita nisso. Você alguma vez acreditou que alguma força exterior colocava dentro de sua cabeça pensamentos que não eram seus? Ou você fazia agir de uma maneira diferente do seu jeito habitual? Você alguma vez acreditou em seu estar possuído? Você alguma vez acreditou que estava recebendo mensagens especiais através da televisão, do rádio, da internet, do jornal, de livro, de revista? Ou alguém que você não conhecia pessoalmente estava particularmente interessado em você? Você alguma vez teve ideias que seus parentes ou amigos achavam estranhas ou pouco comuns? Né? E aí você vai ver ideias delirantes, somáticas, religiosas, de morte, doença, de grandeza, de ciúme, de culpa, né? Várias. Você alguma vez ouviu coisas que pessoas não podiam ouvir, como, por exemplo, vozes? A alucinação auditiva. Essas vozes comentavam, é mais de uma voz, né? Comentavam os seus pensamentos ou de seus atos, ou você ouvia duas ou mais vozes falando uma para a outra. É importante que, às vezes, a pessoa, quando está começando a dormir, ela tem o que a gente chama alucinação hipnopômica, e quando está começando a acordar, tem hipnagógica. E alucinações hipnopômicas e hipnagógicas são normais. Não é nada extraordinário. Muito bem. Você alguma vez teve visões que estava acordado, ouviu coisa que outras pessoas não conseguiam ver? O julgamento clínico. Isso é para você, né? Isso é para você. Então, vamos ler aqui. O paciente alguma vez no passado apresentou um discurso desorganizado, incoerente, confuso, ou apresentou uma perda evidente das suas associações, já que esquizofrenia é mente partida, estilhaçada, quebrada, né? Atualmente, o paciente apresenta um discurso desorganizado, incoerente ou confuso. O paciente alguma vez no passado apresentou um comportamento desorganizado, catatônico. Atualmente ele apresenta isso, né? O paciente alguma vez apresentou sintomas negativos. É porque a esquizofrenia tem uns sintomas positivos, que eu odeio esse termo, sintoma positivo, alucinação e delírio. Quando é que a alucinação e delírio é positivo? Né? São sintomas externalizados de psicose. E os sintomas negativos, o que, é que são? São sintomas internalizados de psicose. Então, não é razoável que a gente chame positivo delírio e alucinação, mas é assim que a literatura chama, embora eu não concorde nada com isso. Sintomas negativos, por exemplo, redução significativa da expressão emocional, embotamento afetivo, pobreza do discurso, alogia, incapacidade de insistir ou persistir em atividade direcionada, avolição. Os sintomas negativos, tipicamente esquizofrênico, por exemplo, redução significativa da expressão emocional, embotamento afetivo, pobreza do discurso, dificuldade para iniciar, dirigida a um objetivo, a abolição, são proeminentes durante a entrevista. Há pelo menos uma pergunta de K1 a K7, sim. Né? K1 a K7, ó. Né? Há pelo menos uma. A B é o atual, né? Tá certo? Muito bem. Outra coisa importante. E pode ser um episódio depressivo, um episódio hipomaníaco. Então, se essa psicose acontece durante uma depressão, é transtorno depressivo com características psicóticas. Se essa psicose acontece durante a mania, é episódio maníaco com características psicóticas. Ela só é esquizofrenia se não estiver associado a um episódio afetivo, quer seja maníaco, quer seja depressivo. Aí você pode perguntar, ela pode apresentar tanto em episódios maníaco e depressivo, como não está apresentando nesses episódios? Sim, e aí o nome dessa doença muda para ser esquizoafetiva. Então, é um transtorno esquizoafetivo quando a psicose acontece independente do surto ou do episódio maníaco depressivo. Você já me contou que esse período que você se sentiu deprimido, constantemente irritado, as crenças e experiências que você acabou de me descrever
se restringe exclusivamente, às vezes você se sentia deprimido, e aí você está tentando associar o quadro de depressão com o de mania, do mesmo jeito aqui o de mania, tá certo? Vamos lá. Então, aí tem transtorno do humor com sintoma psicótico, transtorno psicótico atual, quando não tem esses sintomas de humor, né? Eu já expliquei isso para você. E aí tem só a codificação dessa história. Essa da anorexia é pior ainda. É triste essa definição aqui do DSM, né? Qual é a sua altura? Nos últimos 3 meses, qual foi o seu peso mais baixo? Né? O peso do paciente é igual ou inferior ao limite aceitável para a sua altura? Né? Assim, não. A anorexia não é definida disso, não. Isso aqui é uma grande babaquice. A anorexia é um transtorno da percepção corporal, não um transtorno alimentar. Né? Nós, no Cetrata, não acreditamos de jeito nenhum que a anorexia é transtorno alimentar, é transtorno de percepção corporal. E aí sim, né? Mas vamos lá. Aí, aqui é que é o X da questão. Você tentou não engordar, embora pesasse pouco, restringiste a ingestão de alimentos, isso aí sim é anorexia. Você teve que engordar e ficar gordo, apesar de estar abaixo do seu peso, sim é anorexia, isso aí. Você achou que era muito gordo, parte do seu corpo era muito gorda, mesmo quando não era. A opinião sobre si, sua autoestima foram afetados por esse peso e essas formas corporais. Você achou que seu baixo peso era normal ou até excessivo? Tudo isso aqui sim, é anorexia hardcore, né? E aí, se tem pelo menos um assim, nos L's, né? Nos L aqui, ou A, B ou C, e se L5 for analisado assim, então você tem anorexia. E esse em termos de centímetros, né, que seria basicamente a quantidade de centímetros e o peso mínimo que seria. Então, você tem uma pessoa com 1,58 m, então o mínimo seria 42,500 gramas, né? Por aí vai. Com 75, o mínimo seria 52 quilos. Vamos lá. E bulimia. Nos últimos 3 meses, você teve crises de comer descontroladamente durante as quais ingeriu quantidades enormes de alimento em pelo menos 2 horas? Isso aí é compulsão alimentar, né? Qual a diferença de compulsão alimentar para a bulimia? Vou já explicar para vocês. Durante essas crises de comer descontroladamente, você teve a impressão de não poder parar o comer e não poder limitar a quantidade de alimento que comia? Para compensar, então, bulimia tem que ter comportamentos compensatórios. A compulsão alimentar não, é aquele caboclo que senta em frente à televisão e come batata frita, aí come pipoca, aí come hambúrguer, aí come pizza, aí come, mas não tem comportamentos compensatórios. Para compensar ou evitar engordar, você fez coisas como vomitar, jejuar, exercícios físicos exagerados, tomar laxante, lavagem, tomar diurético, outros remédios. Você fez pelo menos isso uma vez por semana? A bulimia tem que ser assim, né? Número de episódios de comportamento, de compensação impróprios. Aí você vai dizer por semana quanto foi. O número de dias de comportamento de compensação, quanto foi, né? Nos últimos 3 meses, você teve crise de comer descontrolado pelo menos uma vez por semana? A opinião sobre si mesmo, a autoestima, são muito influenciadas pelo seu peso ou suas formas corporais? Essas crises de comer descontroladamente ocorrem quando o seu peso é inferior a... Aí o paciente vai dizer quantos quilos, né? E aí você vai dizer se tem bulimia nervosa atual, e a anorexia, ela pode ser purgativa, né? A anorexia, ela pode ter com pensamento, comer qualquer coisa, não é uma compulsão. Compulsão tem que comer exageradamente, normalmente mais de 2.000 calorias. Então, mesmo a pessoa não comendo só um pãozinho, uma fatia que seja, um pedacinho de fruta, ela purga. Então, isso é chamado de anorexia restritiva ou anorexia purgativa. São os nomes técnicos que a gente tem, né? E aí tem a forma de exemplificar, se é leve é 1 a 3 episódios, né? Moderado é 4 a 7 e graves é de 8 a 13 episódios. E extremos, né? Aí é mais de 14 episódios. Da compulsão alimentar, para a gente terminar isso aqui.
Os sintomas do paciente preenchem os critérios de anorexia nervosa? Sim. Bulimia, sim. Então, ele não tem compulsão alimentar. Né? Só tem compulsão alimentar se, nos últimos 3 meses, comeu mais rapidamente que o normal, comeu até se sentir desconfortavelmente cheio, comeu grandes quantidades de comida quando não tinha fome, comeu sozinho porque sentiu vergonha quando estava comendo, sentiu-se culpado, deprimido, desgostoso depois da compulsão. Né? Isso aí ele tem compulsão alimentar.